Eu, na realidade, gostaria de ter, nesta tarde de quinta-feira, um debate. E o debate significa a existência do contraditório também, com o conjunto dos senadores da República. Mas, no momento, presentes no plenário, estou eu, senadora Gleisi, presidindo a sessão, e a senadora Lúcia Vânia. Na minha opinião, em torno dessa PEC 241, o Congresso Federal devia estar parado discutindo esse assunto. Porque é uma mudança constitucional que significa a mudança da orientação econômica do Brasil. É uma desistência de décadas de construção do Estado Social para estabelecer uma visão neoliberal de prevalência absoluta do capital financeiro e do Banco Central superando o próprio Executivo. É a proposta da precarização do Parlamento, submetido ao financiamento privado de campanhas eleitorais. É a proposta da precarização do trabalho, com o conveniado se superpondo ao legislado. Mas, afinal, o que o atual governo espera da PEC 241/55? 55 é o seu número no Senado da República. O ministro Meirelles mandou ao Congresso uma peça de ficção de 26 páginas, artisticamente encadernadas e com um longo anexo de perguntas e respostas a fim de justificar a PEC 55, a PEC do fim do mundo. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso pode se dispensar de ler o papelório todo e concentrar-se exclusivamente na página 21, sob o título "Como o reequilíbrio das contas ajudará a retomada do crescimento econômico". É esta a pretensão confessada pelo ministro Meirelles, autor com a sua equipe da PEC 241. Vejamos, senador Medeiros, que abrilhanta o plenário do Senado com a sua presença a partir desse momento. Vejamos um a um cada efeito que Meirelles anuncia em relação à nova PEC. No total, senadores, são 6 consequências benéficas previstas. Na essência, trata-se do que o governo espera com a aprovação da medida. É claro que, se alguma delas não vier a funcionar, teremos outras funcionando e, portanto, conseguiríamos um resultado razoável para a economia. E nós sabemos, no entanto, que a economia não é uma ciência exata. Entretanto, se todos os resultados são a mais acabada falácia, produto exclusivo da imaginação neoliberal do Meirelles, o que pode acontecer? Vejamos, examinando uma a uma. Primeira delas, senadora Lúcia Vânia. Primeiro efeito, segundo o Meirelles, seria o aumento da confiança, que levaria ao crescimento do país. Nada mais falso. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento econômico, mas, senadora, a existência de demanda efetiva na economia. Isto é o fato de os consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. O investidor produtivo tem em vista o mercado, não as intenções neoliberais do Meirelles ou a sua demagogia mistificadora. Enfim, a confiança empresarial é efeito do crescimento econômico, não é a causa. E nós temos hoje ainda uma tremenda instabilidade política no Brasil, com a Operação Lava Jato avançando nas lideranças parlamentares e nos próprios ministros do Executivo Nacional. A segunda proposta do Meirelles
e que ele acredita que terá como efeito a retomada do investimento privado. É outra ficção. Como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulado em 2 anos? A taxa de desemprego alcança quase 12% e a renda brasileira está em queda. Vou investir em produção e quem vai comprar? Na verdade, a confiança que se está construindo é exclusivamente para especuladores financeiros que não dependem de demanda de produtos e serviços, mas apenas e tão somente da disposição do governo em pagar juros escorchantes sobre a dívida pública. Objetivo primeiro e último da tal PEC 55, a PEC do fim do mundo. O terceiro efeito pretendido pelo Meirelles é o crescimento econômico. Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gastos correntes e de investimento. Crescimento econômico, numa situação de depressão como a que estamos, exige ampliação de gastos fiscais, sejam gastos correntes, sejam investimentos. Esta é a primeira lição de uma economia estimulada por métodos keynesianos. O efeito de crescimento do déficit fiscal é imediato, como se reconhece no próprio documento de Meirelles, só que mascarado por um raciocínio falacioso sobre o aumento da dívida que, na verdade, cai em relação ao PIB. É claro, se o crescimento econômico ocorre, a relação dívida-PIB se modifica a favor da diminuição da dívida nessa relação. O quarto efeito do nosso ministro Meirelles: emprego e renda. A PEC 241/55 vai criar emprego e renda no Brasil. Outra absoluta falácia. Emprego e renda são resultantes de uma economia em crescimento e só aparecem na primeira fase de um processo de expansão, quando fruto de uma política deliberada de gastos públicos deficitários. Nunca emprego e renda surgiram do congelamento de despesas fiscais. Já o crescimento derivado da ampliação de gastos públicos deficitários contribui para a expansão do emprego e da renda, gerando um círculo virtuoso de crescimento da economia e reduzindo com toda a clareza a relação dívida-produto interno bruto. O quinto efeito pretendido pelo Meirelles: mais recursos disponíveis para investimentos e consumo. Senador Medeiros, é uma afirmação absolutamente falsa. E por quê? Na medida em que o setor público congela gastos orçamentários, é imediatamente reduzida a demanda de bens e serviços do próprio setor público sobre a economia privada, congelando oportunidades de investimento e de consumos reais. Não, evidentemente, os ganhos financeiros. Se a economia está em depressão, como é o nosso caso, senador Medeiros, o setor privado, mesmo que tenha recursos disponíveis para investimento, como de fato tem, e os tem aplicados na dívida pública, não realiza investimentos reais, porque não tem demanda, conforme mencionamos. Sexto efeito e último efeito desse documento precioso que o ministro encaminha aos senadores do Brasil: queda de juros estrutural. Meu Deus, queda de juros estrutural? Quem poderia me explicar o que é isso, juro estrutural?
Esta é a mãe de todas as falácias. A taxa básica de juros, chamada Selic, nada deve às forças de mercado, ou mesmo ao regime fiscal proposto de forma nefelibática pelo nosso ministro da Fazenda, Meirelles. Obedece, senadores, exclusivamente às determinações do Copom, que, por sua vez, condiciona as decisões do Banco Central. É o Banco Central que, em última instância, e essa é a sua função precípua, a razão da sua existência no Brasil, pelo menos, uma vez que nos Estados Unidos ele se encarrega também da manutenção, do desenvolvimento e da expansão do emprego. É o Banco Central, em última instância, que determina a taxa de juros. E, na prática, ele obedece determinações do mercado financeiro especulativo, comandado pelo Itaú e Bradesco, que nomeiam, o Congresso sabe disso, os diretores do Banco Central. É lá o representante do Bradesco, numa diretoria importantíssima, e na presidência, o Ilan Goldfein, ex-chefe da economia do Banco Itaú. Afirmar que a taxa de juros estrutural, coloco entre aspas, ninguém sabe o que é isso, na verdade. Ninguém poderia me responder o que é isso, porque não existe taxa de juros estrutural. Vai cair por conta do regime fiscal proposto, é enganar de forma sórdida e absurda a sociedade brasileira. É preservar uma política monetária criminosa, uma política moribunda na Europa, que quebrou a Espanha, destruiu a Grécia, prejudicou a Itália, liquidou Portugal. E que, como um zumbi, uma espécie de política morta-viva, pede asilo e encontra asilo no Brasil, e na ignorância da história e da economia por parte dos parlamentares do Congresso Nacional. Conclusão: se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos ocultos contidos na PEC 55? Não tem nada a ver com economia, porque de economia parece que o Meirelles não entende. Ele entende de juros no cartão de crédito, que chega no Brasil a mais de 480% hoje, e de juros no cheque especial, que já passa os 320%. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo contido nesta PEC que pretende congelar o Brasil por 20 anos? Em síntese, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e da TV Senado, em síntese, trata-se de dar o passo final na construção do Estado mínimo, conforme a pressão constante sobre a economia brasileira exercida pelos formuladores do famoso consenso de Washington. Para isso, é fundamental destruir o incipiente estado de bem-estar social que construímos através de décadas, a fim de garantir espaço para a indústria? Não, para a sórdida especulação financeira. O que a Bíblia, senador Medeiros, chama de mamon. E mamon na Bíblia não é nem outro Deus, tampouco é o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico significa dinheiro. É o capital vadio referido constantemente pelo nosso fantástico Papa Francisco. Minha gente, isso se constata, então, pela proposição de congelamento do valor real dos direitos sociais previstos na Constituição, com o silêncio absoluto, no entanto, em relação a medidas para agravar tributariamente o sistema financeiro. A senadora Vanessa Graziotin dizia que na União Europeia, que tem 35 países, só um não tributava o capital financeiro, os lucros de capital. É a Estônia. Sabe por quê, senador Medeiros? Porque a Estônia, tendo saído do domínio da União Soviética, não tem produção de nada.
A Estônia é um país que vivia da exportação do pinho de Riga. E o aumento do frete marítimo praticamente inviabilizou sua economia. Então, excepcionalmente, ela abriu de forma absurda e absoluta para os capitais que quisessem investir na tentativa de uma recuperação. O Brasil não é Estônia. Nós não vivemos de exportação de pinho de Riga. Nós não vivemos da economia primária. Nós não estamos voltando ao passado, à condição da economia privatizada e de exportador de commodities, como quer o projeto do Meirelles. Nós temos uma economia complexa. Então, a Estônia fez isso e o Meirelles quer isto para o Brasil hoje. O peso da tributação no Brasil cai na ordem de 70%, 80% sobre o trabalho. E o capital não paga, não contribui com rigorosamente nada. Então, onde está a crise? Nas despesas da Previdência Social. Vamos aqui admitir que as bolsas compensatórias e as políticas sociais merecem, de quando em quando, uma revisão. Tem absurdos. Não serão perfeitas nunca e pontualmente podem ser modificadas e melhoradas. Mas acabar com todo o investimento brasileiro, com todas as políticas sociais para a satisfação dos especuladores do mercado, dos discípulos de Mamon, dos usuários da República, não tem, senadores, o menor cabimento. E a PEC 241 mantém um silêncio brutal em torno de qualquer hipótese de gravação do sistema tributário em detrimento dos lucros fantásticos do setor financeiro. Embutido nesta PEC está igualmente o propósito de reverter o processo de industrialização brasileira de forma a nos tornar uma economia exclusivamente agroexportadora, com o mínimo de mão de obra e salários relativamente baixos. Ela quer dar o golpe final, porque a destruição da indústria brasileira vem de algum tempo atrás. Em 1980, senhores senadores, em 1980, a Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China, juntas, não produziam industrialmente o que o Brasil produzia. Mas hoje o Brasil não produz industrialmente mais do que 10% ou 12% do que o conjunto da produção desses países. Foi o consenso de Washington, a financiarização da economia e essa barbaridade que quer ser completada agora com um golpe, Medeiros. Um golpe, sim, porque o povo não elegeu essa política econômica. Nem me preocupo com o golpe dado a Dilma. Discutam isso como quiserem. Mas o golpe é mudar a economia do Brasil e o modelo de sociedade sem discussão, com cerceamento da discussão, inclusive no Congresso Nacional e no Senado Federal, com a aprovação submetida a nomeações de ministros, a liberação de emendas parlamentares, ao famoso pichuleco que tomou conta da administração da República. Querem reduzir o Brasil à condição de economia agroexportadora. Mas veja, vou trazer para o plenário uma consideração que informou Roosevelt no New Deal e que foi formulada pelo taylorista Henry Ford. Ele dizia o seguinte: a automação, a linha de montagem, o princípio da escala na produção industrial, sem a menor dúvida, vai viabilizar uma superprodução nos Estados Unidos. Então, ele aconselhava ao presidente da República que resolvesse esse problema. E o Roosevelt resolveu, com o salário mínimo dado aos americanos no New Deal, e resolveu com o aumento do salário e diminuição de carga horária. Aqui não. Aqui nós temos uma condução para uma economia agroexportadora que, a exemplo do processo de automação da indústria nos Estados Unidos na época do New Deal, é de alta tecnologia e intensa produção e desemprego absoluto de mão de obra. A agricultura extensa pode transformar o Brasil no celeiro do mundo.
mas o Brasil será o celeiro do mundo de um país que não tem o que comer, que não tem emprego, porque a indústria está sendo destruída e o capital financeiro está comandando de forma absoluta esse processo de nova divisão do trabalho no mundo. Senadores, o vice-presidente dos Estados Unidos visitando a Argentina disse a empresários e autoridades do governo que eles não deviam se preocupar com industrialização. Vocês têm uma produção agrícola fantástica, poderão ser celeiros do mundo. E aqui, senador Medeiros, nós estamos abandonando todo o estímulo à pequena e média agricultura e agricultura familiar, que produzem 70% do que vai para a nossa mesa e que garantem a diversidade dos produtos que consumimos? Ou será que com essa agricultura intensiva que alimenta o gado em países que têm administrações mais competentes que a nossa, vai nos obrigar a comer soja, trigo e milho? Não, estamos num caminho errado e ele parte de uma análise equivocada das razões da crise brasileira. A mim não poderão dizer que eu me calava com o governo do PT, porque foi nesse plenário o único senador que, desde o dia da posse, fiz a crítica à tendência liberalizante, ao liberalismo embutido em certas medidas em função da pressão que o governo cedia por parte do mercado. Vocês lembram o que eu dizia da orientação do Joaquim Levy? Então, eu não tenho nada com o que aconteceu antes e posso tranquilamente dizer que isso começou com Fernando Henrique Cardoso, a sua privatização, a destruição da indústria brasileira. Lembram da COFAP? Lembram das indústrias de autopeças que desapareceram do Brasil de uma hora para outra, substituídas por importação? Com 250 mil operários demitidos, agora o Meirelles quer acabar a proposta neoliberal do consenso de Washington, mas quer acabar sem que o povo seja consultado. Será que o brasileiro vai se conformar em passar fome? Nós estamos, a médio prazo, criando um país como a Colômbia, onde imensos contingentes de jovens vivendo à margem do Estado, sem preocupação do Estado em relação a eles, com educação degradada, se transformam nas famosas maras, grupos de bandidos, alguns que têm até 50 mil pessoas, com ritos de entrada que consistem em assassinatos e em roubos organizados. O desprezo pelo povo pode levar à violência. É claro que vai exacerbar a riqueza de especuladores financeiros, não há dúvida alguma. E na nossa agricultura querem ainda liberar a venda de terras para estrangeiros, para fundos de pensão, para grandes investidores. E nós seremos o celeiro do mundo com um povo que não tem o que comer, que não tem renda e que não tem trabalho. Esqueçamos, nesse momento, as mazelas, os erros do PT e alguns brilhantes acertos nas políticas compensatórias. Mas vamos pensar no que está acontecendo no Brasil com este raio de emenda constitucional número 55 no Senado. O aumento do contingente de trabalho não se daria com a fraca contribuição ao mercado interno, que de outra parte se considera dispensável, tendo em vista a forte concentração de terras, inclusive em mãos estrangeiras, para a produção a ser exportada. Não há preocupação com o salário, não há preocupação com os programas sociais, porque visam a exportação. É esse nicho da agricultura, da produção intensiva, que é importante, que tem que ser respeitado, que tem que ser apoiado, que viabilizou uma série de políticas sociais compensatórias nos governos do Lula, do PT e da Dilma. Mas, no entanto, a manipulação financeira, ao final, há de coroar o modelo Meirelles. A desestruturação da indústria como consequência de uma política cambial assassina da produção interna. Queremos poupar. O presidente Renan nos diz que diminuímos a despesa do Senado. O que significa isso diante do que fatura o mercado com o financiamento da dívida pública com juros estabelecidos pelo Copom na mão dos rentistas e da banca privada?
Nada, rigorosamente nada. É como um prefeito tolo e demagogo entrando numa pequena prefeitura do interior e cortando imediatamente o cafezinho dos funcionários. Um gesto para a mídia. A Globo vai elogiá-lo, mas isso não vai significar nada, rigorosamente nada, diante dos prejuízos que a Prefeitura está tendo com uma má administração. E eu não estou dizendo que o Senado não deve diminuir as suas despesas. Deve sim, a racionalidade, o emprego correto dos recursos públicos deve ser uma prioridade e uma direção para qualquer administrador no Brasil, do Legislativo ou do Executivo. Diante da obsessão com o tema, convém considerar que o valor absoluto da dívida pública não é relevante. Senadora Lúcia Vânia, o valor absoluto da dívida pública não é relevante para a avaliação da saúde financeira de um país. Relevante, senador Medeiros, é a relação dívida-produto interno bruto, ou seja, a dívida é relevante como proporção do produto interno bruto de um país. Mais importante ainda que a própria relação da dívida, produto interno bruto, é a taxa de juros que remunera a dívida pública, normalmente fixada pelo Banco Central. Uma taxa de juros baixa, aplicada a uma dívida pública elevada, por exemplo, a dívida japonesa, que é fantástica, ou americana, não traz qualquer complicação ao gerenciamento do país. É uma taxa honesta, razoável, remunera o capital, possibilita o desenvolvimento e a administração da própria dívida. Agora, uma taxa de juros alta, aplicada a uma dívida mesmo baixa, como é baixa a dívida pública do Brasil, implica sim numa tremenda transferência de renda do setor público, ou dos pobres em geral, ou do povo, para os especuladores financeiros, credores da dívida pública, que são, no Brasil, quantos? Nós não sabemos quem são protegidos pelo sigilo, um raio de sigilo garantido pelo Congresso Nacional. Vejamos a situação brasileira e a situação americana. Nos Estados Unidos, no máximo, títulos públicos são remunerados a 3%. Hoje, os títulos do Tesouro Americano, segundo informações recentes, são remunerados a 0,25 ou 0,50 ao ano. Já tiveram, algum tempo atrás, juros negativos. No Brasil, são remunerados, num valor médio, a 12% ao ano. Com isso, nós pagamos relativamente muito mais juros sobre a dívida pública que os americanos, embora a dívida deles seja da ordem de 16 trilhões de dólares. 16 trilhões de dólares. E a nossa, 4 trilhões de reais. Incomparavelmente menor. Mas as coisas vão sendo manipuladas. E eu, para finalizar a minha intervenção, quero lembrar a vocês que os militares, num projeto bonito de desenvolvimento do Brasil, tomaram dinheiro a juros negativos no mercado internacional. Mas em 1980, senadora Lúcia Vânia, o Federal Reserve, que é o banco privado que conduz a economia dos Estados Unidos, sapecou um juro unilateralmente sobre os seus créditos com o Brasil e com o mundo de 20%. Se nós, mesmo sem auditarmos a dívida brasileira, retirarmos esses 20%, nós já pagamos o que devíamos algumas vezes. Mas o Congresso votou a auditagem da dívida e a nossa presidenta Dilma vetou a auditagem. Sabe-se lá por quê, sabe a que pressões ela estava sendo submetida. Mas é preciso
que esta mensagem que eu trago a vocês, que é produto do estudo, da nossa assessoria, da inteligência do Senado e de uma visão nacionalista no Brasil, de uma visão orgulhosa sobre o país, das possibilidades de valorização desse povo maravilhoso, tem que ser divulgada. Eu peço a quem está nos escutando que nos ajude a divulgar essa crítica. Esse texto está na minha página, está por escrito e temos também a sua vocalização. E ao que já existe se somará essas considerações que eu fiz agora na tribuna do Senado Federal. Mas o que nós não podemos aceitar mais é a manipulação. Parlamento tem que falar. A mais importante modificação constitucional do Brasil não pode ser feita em comissões especiais, feitas por lideranças e pela mesa que não conversa com o Senado, aprovada por votos de liderança no mais absoluto silêncio, aprovada por quem nomeou ministro, quem nomeou membros de empresas estatais, quem recebe os famosos pichulecos das emendas parlamentares. O que está em jogo é o futuro do país. E nós não podemos admitir que o Brasil seja transformado numa Colômbia, ou num país com sucesso econômico, mas a desgraça e o esgarçamento do tecido social como está o México hoje. Presidente, obrigado pela tolerância e eu espero que as nossas reflexões encontrem um eco. Não nesse plenário vazio que hoje, agora, nesse momento, conta apenas com a presença minha, de Vossa Excelência e da senadora Lúcia Vânia, mas encontre eco na razão, na raiz de patriotismo que ainda deve existir em cada senador eleito pelo voto popular para representar o seu Estado no Senado da República. Valeu, minha gente, disse exatamente o que pretendia dizer. E o que não posso dizer na bancada que não se reúne, o que não consigo dizer nas comissões para as quais eu não sou escolhido jamais. Mas utilizo o plenário do Senado, o fenômeno maravilhoso da nossa TV pública, o Facebook, o Twitter e a internet. Alguém tem que falar e o Brasil precisa acordar.